enquanto o Brasil está discutindo ideias para afastar empresas e investidores, tipo imposto em grandes fortunas, Portugal está implementando 3 coisas que o Brasil deveria copiar urgente. Digitalização do governo, um programa de e-residência e um programa melhor, ele já tem um, mas vamos melhorar, um programa para atrair investidores e empreendedores para dentro do país. Vamos entender de onde eles vieram, vamos entender, porque eles são muito copiados da Estônia, então vamos entender o que aconteceu lá, para entender depois como é que isso pode ou não pode dar certo em Portugal, porque tem alguns entraves aí que são importantes de entender. E também como é que seria pra gente importar isso pro Brasil, porque a gente deveria fazer isso. Vamos entender as vantagens, mas também algumas complicações que podem acontecer. Deixa o seu like no vídeo e se inscreve aí. E vamos primeiro entender o programa da Estônia. Que é o que da onde veio essa história de governo digital, residência digital, pra você entender o contexto, pra depois a gente conseguir jogar em outros lugares. E assim, eu não gosto muito de fazer esse argumento de autoridade, mas mentira, eu gosto sim. Eu fui pra Estônia e eu falei com as pessoas que implementaram esse programa, que criaram ele, que programaram tudo. Eu falei com o ex-primeiro-ministro do país e tudo mais. Então assim, não é só a minha opinião, um negócio que eu vi na internet aqui. Eu falei com os caras. Então, só pra dar um contexto maior aqui, do que eu tô falando. E, inclusive eu tô pensando em fazer uma excursão pra Estônia, sabe? Eu sei que tem muita gente que é do ambiente empreendedor, que quer ir lá ver, tipo, aquela maravilha de startups que é o Lamist City. Eu sei que tem gente que vai querer ir lá ver como é que é, tipo, um país livre assim, ou talvez até só pela zoeira, não sei. Então se você tiver interessado numa ideia dessas, e sim, eu tô 100% jogando um verde, se você tiver interessado nisso, comenta aí. Mas só avisando, vai ser caro, tipo, uns 10, 15 pau, tá? Porque, tipo, é uma viagem internacional, mais todo o... Então, né, convenhamos. Mas, enfim, como é que é a ideia na Estônia? A Estônia primeiro fez uma digitalização do governo. Isso aconteceu depois que eles saíram da ditadura soviética, né, da União Soviética, em 1991. Por que eles fizeram isso? Facilidade, né, custos, infraestrutura, etc., e o trauma soviético. Inclusive, isso é uma coisa muito importante para entender sobre qualquer país que passou pela ditadura soviética, é o quanto isso traumatizou os caras. Porque assim, papel, não quero mais ver. Fiscalzinho, não quero mais ver. Burocracia, tira da minha frente. Eu associo isso direto com uma ditadura totalitária que matou metade da minha família. Eu não quero mais ver isso pela minha frente. Chega. Isso é um fator muito forte. Mas também o fato de que, tipo, eles saíram em 1991 e falaram, cara, olha aí, agora a gente precisa do nada rodar um país aqui. E aí? E daí eles perceberam, bom, você tem que contratar um monte de funcionário público do nada pra fazer um monte de prédio de burocracia, pra fazer todas as papeladazinhas por toda a Estônia e tudo mais. Vai ser caro, vai ser chato, vai demorar um monte de tempo. E tem esse negócio da internet vindo aí, 1991, tá? Anos 90, eles começaram a pensar isso mais no meio da década, assim. E ainda tem esse negócio da internet vindo que pode tornar esse troço todo obsoleto. Por que eu vou fazer isso? É muito mais barato a gente passar um monte de cabo de internet pro interior, digitalizar todo o negócio, e as pessoas fazem isso do conforto da casa delas. Até porque, daí quando você estiver no inverno e tiver 3 metros de neve, 2 ursos olhando pra você lá fora, e você precisa de um papelzinho pra comprar um carro, você não vai comprar a porcaria do carro. Então vamos tentar facilitar esse negócio, certo? Vamos tentar simplificar a vida das pessoas aqui. E eles implementaram esse governo digital. Levou um bom tempo, porque eles tiveram que desenvolver os sistemas, as empresas, né, surgiram para fazer isso e tudo mais, e a experiência de fazer isso tudo. E depois que eles fizeram isso, em 2014, eles foram implementar o programa de residência digital. Esse aqui é o cartãozinho de uma residência digital. Eu sou residente digital da Estônia. Eu só coloquei um post-itzinho aqui nos números que eu não quero mostrar, porque não, né, deve ser uma boa ideia. Mas eles implementaram esse cartãozinho aqui, que com ele parece um cartão de crédito, né? Eu só coloco ele nesse leitorzinho aqui. E eu tô dentro do sistema estoniano, eu consigo abrir uma empresa mais rápido do que provavelmente vai ser a duração desse vídeo. Se vai ser menos de 20 minutos, é mais rápido abrir uma empresa aqui do que esse vídeo. As duas únicas coisas que eu não consigo fazer com isso são as duas únicas coisas que qualquer estoniano não consegue fazer digitalmente, que é comprar uma casa ou vender e casar e divorciar. Por quê? Porque eles falaram que se a gente facilitar, tipo, comprar e vender casa pela internet, alguém vai, tipo, fazer day trade de imóveis e eu não quero isso. E assim, eu não tenho o menor problema com isso, mas eu entendo que eles tenham. Tudo bem, ok? E eles falaram divorciar e casar, porque vai que o pessoal, sei lá, tipo, tem um casal, eles brigam em casa, né, quarentena, tá, dá arranca-rabo lá, divorcia então. Aí dá 2 horas, faz as pazes, casa de novo, entendeu? Pode ficar meio ridículo o negócio. Então vamos... Calma, né, pessoal? Não sei se ideia aí. Mas enfim, o fato é que com isso...
eu consigo remotamente fazer toda e qualquer interação burocrática ou tributária que eu posso possivelmente precisar, exceto comprar uma casa e casar. Porque, assim, honestamente, quantas vezes você vai fazer isso na sua vida? Convenhamos. Inclusive, se você está curioso pela residência digital, o que você precisa fazer é mandar uma foto sua, uma foto do seu passaporte, uma explicaçãozinha de por que raio que você quer isso, que não é nem para sim ou não, eu acho que é mais para eles terem assim, só por que as pessoas estão querendo isso, eu acho que mais isso, e tem que pagar uma taxa de 100 euros, e eles te dão a residência digital. Por enquanto, você tem que ir lá buscar. Eu fui lá buscar, tive que ir lá na Polícia Federal deles, em Tallinn, né, que é a capital do país, buscar isso. Mas eu conversei com o pessoal lá, eles estão dando um jeito de fazer entrega presencial aqui no Brasil, pra ficar mais fácil pra vocês e tudo mais. E eu falei pra eles, mano, me avisa a hora que vocês fizerem isso, porque, nossa, velho, vai ser muito maneiro eu divulgar isso, eu vou adorar fazer isso aí, bora. Mas é muito fácil de você adquirir isso, especialmente se você tá na Europa ou nos Estados Unidos, porque você também pode retirar numa embaixada. E esse é o conceito geral por trás de uma e-residência, né? Pra gente entender o programa português e como é que o Brasil poderia trazer isso. A ideia é facilitar você fazer negócios internacionais. Pessoa a pessoa, pessoa a empresa, empresa a pessoa, enfim. A ideia é facilitar isso muito porque a Estônia só com uma coisa muito simples. O mundo não precisa deles. E assim, o mundo não precisa de nenhum país. Qualquer país do mundo pode desaparecer e vai ficar todo mundo bem, cara. Qualquer país pode falar assim, agora vamos fechar. Tá, vai dar um trampo aí se for uma China nos Estados Unidos pra gente se adaptar. Mas sim, a gente não precisa disso. Agora, um país pequeno vai sacar isso muito mais rapidamente. Você fala, cara, na moral, quem precisa deles? Então, eles sacaram, se a gente ficar burocratizando e dificultando e criando barreira, papel, imposto, blá, a galera vai falar, mano, vamos pra outro lugar, tchau. E também eles sacaram o seguinte, olha, a gente é um país com 2 milhões de habitantes. Nenhuma empresa vai ficar gigante num país de 2 milhões de habitantes. Isso não vai acontecer. É difícil, inclusive, para a empresa ficar grande. Então, toda empresa que nasce lá já tem que nascer com uma mentalidade internacional. Então, se a gente fica dificultando para uma empresa sair do país e fazer negócios com outras empresas, como é que a gente pode querer que esse país vá um dia para algum lugar? Não vai dar certo. Isso é válido para qualquer país. Isso é válido para o Brasil também. O Brasil realmente precisa perder essa síndrome de eu sou o gostosão do mundo, eu não preciso de ninguém. Para, o Brasil precisa do mundo sim. Para com essa atitude de, não, porque as empresas nacionais, vai te catar. Mas eles sacaram isso muito mais cedo. Então eles falaram, cara, a gente tem que facilitar o máximo possível para fazerem negócio com a gente. Porque senão não vão fazer. E o que eles fizeram? Bom, você faz esse programa, custa 100 euros e você consegue retirar esse cartão em qualquer embaixada da Estônia, né? Como aqui do Brasil fechou, acho que em 2016, não tem mais. Mas qualquer país na Europa tem, qualquer país eu ia falar qualquer país nos Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá tem, então é muito fácil para qualquer pessoa nesse país fazer negócios com a Estônia. E eles conseguiram internacionalizar as empresas deles e trazer a expertise de outros países muito mais facilmente, né? Isso facilita a transição. Isso entendido, como é que seria o exemplo para Portugal implementar isso tudo? Primeiro, isso vai levar um tempo. O que também não é muito desculpa, porque assim, isso só significa que quanto mais cedo você começar, melhor. Agora, é de se imaginar que eles vão ter maiores dificuldades. Porque o que acontece? Um governo digital, e especialmente um sistema tipo uma e-residência, serve para reduzir dificuldades. Então, todo mundo cujo trabalho é criar dificuldades vai lutar contra. Na Estônia foi mais fácil de colocar isso porque todo mundo cujo trabalho era criar dificuldades era soviético e foi despachado pro outro lado da fronteira. E daí no lugar dele sobrou nada. Então você não tem muita oposição, fora que você tem esse trauma soviético de tipo, cara, papelada é um jeito soviético de oprimir a gente porque nós somos um país ocupado. Eu não quero mais ver papelada. Então, beleza, mais fácil implementar. Agora, como você tem um país cartorário, quando você tem um país cartorário como Portugal, e eu sei, eu sou brasileiro, eu não tenho moral nenhuma falar pra Portugal que eles são um país cartorário. Ou tem, né? Porque a gente se encontra, né? A gente se entende, né? Eu sei que não é como se a gente fosse muito melhor, a gente é pior em vários sentidos. Mas quando você tem um país como esses, pra você implementar, bom, vamos implementar um sistema digital e tudo mais que acaba com a função de cartório. Cara, você vai ter todos os cartorários indo lá no parlamento e falando, não! É muito importante ter cartório, é muito importante ter papelada e burocracia. Todo mundo cujo trabalho é burocratizar vai chiar contra.
Porque eles vão perder emprego. Porque essa é a função dessa digitalização toda. É falar, cara, vamos tirar esses caras daqui. Todo mundo também que depende de esquemas de corrupção disso vai ficar meio putaço. E assim, gente, brasileiros, eu quero falar uma coisa pra vocês. Existe corrupção na Europa, tá? Eu acho fantástico, que tem brasileiro que acha que corrupção é uma coisa assim da América Latina. Porque na Europa não tem. É hilário. Fala com 2 empreendedores portugueses. Vai ser o suficiente pra você sacar que sim, tem pra caramba, ok? E todo mundo que depende de corrupção pra isso vai falar, não, esse negócio de governo digital ainda é muito legal, não. Então assim, já é difícil você digitalizar todos esses sistemas. Se você realmente, serião, quiser fazer isso, vai levar 5 anos. E isso eu falei com empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Uma empresa estoniana, inclusive, que faz esse serviço, que fez da Estônia, tá fazendo em outros países. Só, cara, se você for falar serião mesmo, vai levar 5 anos pra fazer. Que, cara, é muito sistema. Até a população se acostumar com a transição e tudo mais, demora. Agora, imagina isso com todos os cartorários, com todo mundo que é de burocracia e tudo mais, chiando do outro lado, tentando atravancar o negócio. É um pouco mais difícil. Mas o que também mostra qual é a real função dos caras. É resolver ou é dar um jeito de ganhar um dinheiro? Qual é a real função daquilo ali? Qual é a real função no cartório? Vamos ser sinceros, né? Agora, e uma vez que você faz isso, você pode então partir para uma e-residência. Porque assim, você pode falar, vou fazer uma e-residência. E isso é uma coisa que muito país faz. Muito país faz, é meio sacanagem dizer, porque tem alguns só que estão implementando isso. Mas alguns países que falam que vão fazer e-residência são sérios. Tem uns países que fazem isso a sério. Agora tem uns que falam isso que é bonitinho. Essa que é a minha preocupação com esse programa português, porque se você for ler todo o programa deles, não é só essas 3 coisas, tem várias outras coisas dentro, e a maior parte é aquelas águas estatistas, bem tipo, vamos fazer uma inclusão digital para levar as pessoas para o século XXI, não sei o que, você olha e fala, que bonito, tipo PAC, Copa, Olimpíada, bem, sabe, então pode ser que isso aqui seja só papo. Não sei quem implementou esse negócio aqui, mas pode muito bem ser. Porque muitos países fazem isso só para mostrar o negócio. Que você precisa primeiro ter toda a parte digitalizada para então fazer a e-residência. Porque como é que você vai digitalizar uma coisa para internacional e facilitar se você não facilitou isso no nacional? E também fica meio estranho se você fizer isso só internacional, porque tipo, não, eu vou facilitar para empreender se você não for português. Se você é português, vai se foder. Não vai colar muito bem isso, né? Você tem que fazer os dois. Então, primeiro você precisa que esse negócio do governo digital dê certo para então você colocar um programa de residência decente, legal e funcionando. Agora, digamos que funcione. E eu não tô sendo pessimista aqui. Eu acho que em 10 anos eles vão ter alguma coisa rodando. Alguma coisa, eu quero dizer assim, 0 a 10, sendo que o programa estoniano é 9, porque você não pode comprar e vender casa remotamente. Eu acho que eles vão estar no mínimo uns 4,5, 5 daqui a 10 anos. Se eles conseguirem fazer isso, é uma boa? É, porque eles vão ter uma vantagem muito grande. Portugal tem várias vantagens por ser um país mais barato em relação à Europa. Mão de obra mais barata, imóveis mais baratos, terra mais barato, enfim. E embora você tenha impostos de renda mais altos, quando você compara a carga tributária portuguesa com alguns países insanos, embora ela seja alta em relação ao resto da Europa, não é tão alta assim quanto alguns outros países muito mais malucos, tipo França ou Itália, que são muito pouco atrativos. Então, como você está geograficamente perto deles, e eu conheci várias empresas portuguesas que faziam negócios com França e Itália, você está ganhando mais uma vantagem em cima deles. E quando você vai ter uma crise, tipo que a gente vai ter, tá tendo agora, mas vai continuar tendo pelos próximos anos aí na Europa, e você vai ter uma boa remexida das empresas e gente mudando de países, você se tornar mais competitivo significa que você pode capturar parte dessa galera que está procurando uma nova casa aí para empreender. Então, é uma vantagem? Sim. E também, cada vez mais, você tem mais conexões com o mundo. Então, se você ficar para trás, não é uma boa. Então, se você está indo entre os primeiros que estão fazendo isso, que é ainda o que está acontecendo no mundo de maneira geral, né? A Estônia foi o primeiro, depois teve um segundo bloco ali, e agora está tendo ainda meio que a cauda desse segundo bloco vindo Portugal. Se você está entre os primeiros, você já tem uma vantagem, você só não quer ser um dos últimos. Então, eu acho que dá um diferencial legal para eles, não o suficiente para salvar o país, eu acho, mas é uma boa. Tem muito mais coisa para fazer, claro. Portugal ainda precisa dessocializar muito,
para ter um futuro, mas vamos ver se isso aqui ajuda as pessoas a sacarem isso. E claro, o Brasil deveria copiar isso aqui, porque primeiro, gente, isso aqui é um negócio muito massa pra você matar com corrupção. Você acaba com o fiscalzinho, você acaba com o papelzinho, você acaba com a repartiçãozinha, você acaba com o funcinha, você acaba com o cabide lá, que só tá lá o famoso Aspone, o assessor de porra nenhuma, que só tá lá apontadinho pra um carguinho na repartiçãozinha do papelzinho pra liberar a mercearia pra funcionar. Você acaba com esse negócio. Então assim, tem o corte de gastos e tudo mais dessa galera? Tem. Mas você acaba com todos esses esquemas de corrupção também que existem por trás disso. E no Brasil isso é pesado pra um caramba. Todo mundo que já teve que pedir umas licenças um pouquinho mais avançadas sabe como é que é isso. Ou que trabalhou numa prefeitura também, acho que já sabe como é que é o negócio, né? Mas vai precisar ter acesso à internet. Cara, o Brasil tem mais conectividade à internet do que tem esgoto. Então, assim, né? Mas é porque daí as pessoas de baixa renda não vão ter acesso e tudo mais. Cara, é muito mais fácil você facilitar, você desburocratizar todo o negócio de internet e tudo mais para as pessoas terem mais acesso à internet, sendo que já tá bem amplo, do que você falar, então vamos resolver o sistema burocrático brasileiro. Até porque não vai. Porque se fosse, já teria feito, convenhamos. Então assim, não é esse negócio de, vai precisar de internet, não é uma desculpa muito boa, não. E, inclusive, a gente tem dificuldades de ter internet no Brasil, porque a legislação pra isso é uma porcaria, um negócio cartelizado e burocratizado pra caramba. Então, assim, você pode, por exemplo, acabar com a porcaria da Anatel, privatizar tudo que tem em relação a isso e desburocratizar tudo, você vai ter muito mais internet que no Brasil. A Romênia é um exemplo disso, né? A Romênia, quando saiu da União Soviética, também não tinha legislação na internet, e é por isso que hoje eles ainda têm uma das melhores internets do mundo, que é porque não tinha nenhuma regulamentação de cima, então o pessoal foi só fazendo. Né? E além desse efeito de corrupção, claro, como eu falei, você tem todos os cortes de gastos e todos os ganhos de eficiência que você tem em cima disso. É só que eu realmente acho que a redução de corrupção é primeiro lugar, sem muito debate, embora os outros dois efeitos também sejam grandes e muito importantes para a nossa economia. Uma vez que você coloca isso, um programa de residência digital seria lindo para a gente facilitar as pontes de Brasil. Porque assim, de novo, a gente tem essa síndrome de país grande, a gente não precisa dos outros, precisa sim, para. E também ajuda as nossas empresas a internacionalizarem, a fazer negócios internacionais muito mais facilmente, o que não só tem o ganho de dinheiro, faturamento com isso, mas também tem o ganho de você ter contato com a cultura de trabalho e de inovação de outros países. Porque quando você está fechado na tua bolinha ineficiente, que é Brasil, ineficiente largamente por causa de maluquice estatal, você não tem muito choque, você não tem muita aquela obrigação de se puxar. O meio startup tem isso mais porque ele tá mais em contato. Agora, no geral, não tanto. Quando você coloca isso em contato com o mundo, é tipo, cara, agora você vai ter que se puxar, velho. Porque se você quiser fazer negócio lá fora, você vai ter que subir. E isso tem aquele efeito de puxar todo mundo, sabe? E também de você ver a realidade de outros países e perceber que o Brasil, de fato, é maluco pra caramba. Porque quando você tá fechado aqui, é fácil você achar que isso é normal. Agora, quanto mais você conecta isso com outros países, com outros sistemas, você percebe, de fato, isso aqui não faz o menor sentido, a gente pode melhorar muito. E finalmente tem o terceiro assunto, que é a terceira coisa que Portugal está colocando, que é facilitar vistos de empreendedores e de investidores e tudo mais. Eu quis lidar isso de uma maneira um pouco mais isolada, porque isso é uma coisa que a Estônia faz muito bem, eles têm os vistos de startup, eu não sei se eu falei disso no vídeo já, porque eu gravei um take e joguei fora, mas enfim. Mas eles têm vistos de startup que são relativamente fáceis de conseguir se você de fato tem uma startup, porque não um restaurante, um carrinho de cachorro-quente não é uma startup, mas tem gente que tenta argumentar isso para ganhar o visto lá, eu entendo. Não culpo, mas enfim. Eles têm uns vistos muito bons e eles conseguem atrair muitos investidores e empreendedores para lá, cara. A quantidade de brasileiro que tem lá é bem impressionante, assim. E eles também atraíram muita gente de todo mundo lá por causa disso. Portugal também implementou esse programa com vistos de trabalho, vistos de empreendedor, vistos de startup, etc. Não foi... Eles tiveram um sucesso legal, poderia ser muito melhor, e agora eles sacaram isso e vão tentar melhorar isso bastante. E essa ideia de facilitar a entrada de empreendedores, investidores e tudo mais é uma sacada genial de maneira geral, porque você já atrai muita gente boa pro teu país. A Estônia fez isso muito bem, Portugal já tem um resultado legal de fazer isso. Mas também vai ser mais legal ainda quando você tiver todo esse rebuliço depois das falências dos países europeus, aí, porque vários deles vão falir. Você fala, cara, tá mais fácil entrar aqui, bora, traz o teu dinheiro. Outros países estão querendo taxar você? Poxa... Que coisa mais chata, né? Mas você pode trazer o seu capital para cá de maneira relativamente fácil. Não que Portugal seja exatamente o país mais atrativo da Europa, não é, mas com isso melhora um pouquinho. Seria ainda melhor se eles baixassem impostos pra caramba e facilitassem empreendedorismo de maneira geral. Porque eles fizeram isso no setor de startups, mas tem que fazer isso na economia inteira. Por que você faria isso só em um setor?
Tipo, eles ajudaram startups um pouquinho, e tem um monte de intervenção estatal lá maluco que também criou uma bolha, mas enfim, isso é outra discussão. Mas eles ainda precisam ficar muito mais competitivos para ficar chamativos. Mas é uma sacada interessante para puxar a capital da Europa. E isso força o Brasil a se espertar. Porque se o Portugal está se apresentando como um portal para a Europa via facilitar investidores, facilitar empreendedores e tudo mais, isso tem um grande potencial de sugar brasileiro. Porque eles já estavam fazendo isso nos últimos 5 anos. Eles já estavam fazendo isso. Eu anunciei a empresa aqui que fazia esse serviço e tudo mais. Então, o que acontece é que isso pode intensificar ainda mais. Não tem uma barreira de língua, quer dizer, tem um pouquinho, mas tá. Tem uma barreira cultural, ok, demora um tempinho para você se adaptar, mas 6 meses você consegue. E uma vez que você tá lá, você tem acesso à Europa inteira. Então, para isso levar algumas mentes brilhantes e alguns bons empreendedores para fora do Brasil, não é muito difícil. E o Brasil já está com uma fuga de cérebros forte. Se você só vê as declarações oficiais de saída definitiva, é mais de 20 mil todo ano. Inclusive, ano passado, 2019 bateu 2018 em julho. Foi um negócio estúpido, assim. E agora, com essa crise que o Brasil vai ter, a galera vai querer fugir ainda mais. Então, quando a galera está querendo fugir e a porta de Portugal ainda mais aberta para isso e com uma facilitação ainda maior quando entrar um programa de residência digital e tudo mais, se o Brasil não se despertar, ele vai perder gente. Ele vai perder muito PIB por causa desse negócio aí. Não só para Portugal, mas para outros países que vão sacar isso também. Porque para pensar o seguinte, assim que Portugal começar a encher o saco com isso aqui, outros países da Europa vão sacar. Não tô dizendo... Da França, da Itália... Honestamente, eu não espero nada. Mas uma Holanda pode se despertar. Uma Bélgica, uma Irlanda... E também você tem países que são mais periféricos da Europa, mas que ainda podem implementar esses programas e falar assim, a gente não tá 100% da União Europeia, mas tamo ali, né? Já tá mais fácil. Tipo, sei lá, uma Sérvia, uma Montenegro, Geórgia, Azerbaijão já tem um programa de residência sendo desenvolvido, Armênia. Se esses países começarem a se despertar, cara, pode ser que o Brasil fique na última onda de se digitalizar e de facilitar essas entradas internacionais, seja via e-residência ou seja vistos para empreendedores, visto de cidadania mesmo, que você compra o passaporte e tudo mais. Pode ser que a gente fica no fim. E se a gente ficar no fim, a gente vai ficar todo o tempo até fazer perdendo gente. E aí, como é que vai ser isso? Não sei, mas vai ser ruim pro país. Vai ser ruim pro Brasil. E vai ser um puta mercado de gente pra exportar brasileiro pra outros países. Isso me leva ao ponto final desse vídeo que eu sei que é longo pra caramba, desculpa, eu não tive tempo de fazer um mais curto, que é, no fim das contas, isso meio que começa a forçar a mão dos outros países. Por isso que eu gosto de ver essas iniciativas saindo. Porque assim, tem os países que não vão fazer. Tem os países que vão falar, eu vou ser cabeça dura e burro e meter imposto em grande fortuna e burocratizar e tudo mais. Tá bom. Mas vai ter a outra metade que vai falar assim, bom, eu não queria fazer, mas agora que os caras pressionaram, eu não tenho escolha, né? Eu vou ter que abrir um pouco o negócio, eu vou ter que dar uma facilitada aqui. Isso é uma tendência que eu acho que vai se fortalecer mais, conforme esses países forem sacando. Primeiro Estônia sacou, daí depois teve uns outros interessados, tipo o Iêmen ou Azerbaijão. Agora Portugal tá interessado. Onde que a gente vai estar daqui 10 anos? Não sei. Mas é bom que o Brasil não se demore, porque senão vai doer. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.